Quero compartilhar com os irmãos hoje o texto que está em Mateus capítulo 7, dos versos 13 e 14. Agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado aí via online, aos irmãos que estão sempre aqui conosco também. Amém? O texto que nós vamos estudar hoje e meditar é Mateus capítulo 7. Vamos ver apenas dois versos, versos 13 e versos 14. A palavra do Senhor diz assim: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida é apertado, e são poucos que o encontram. Amém, meus irmãos? Queridos, o tema dessa mensagem é caminho para poucos. Este texto, meus irmãos, nós deveríamos refletir nele todos os dias, e nós vamos entender um pouquinho o porquê nós devemos fazer uma reflexão e pensar neste caminho todos os dias. Porque, meus irmãos, aqui dentro do Sermão do Monte, Jesus está fazendo uma advertência. Jesus não está dando um aconselhamento, Jesus não está dando uma instrução, mas Jesus está fazendo uma advertência. E essa advertência, meus irmãos, tanto para os que estão aqui quanto aqueles que nos acompanham via internet, você tem que entender que essa advertência vai definir a sua eternidade. Ela vai definir a sua vida após a morte. Vai definir tudo o que você fez nessa vida te acompanhará para a eternidade. E Jesus, amando aqueles discípulos, amando aquele povo, vendo-nos também através da sua presciência, ele nos faz essa advertência. Mas olhando para o livro de Mateus, este livro que foi escrito direcionado aos judeus, meus irmãos, nós podemos tirar lições preciosas e muito importantes, tanto para a nossa vida cristã, quanto nos nossos relacionamentos interpessoais. Em um esboço muito rápido, meus irmãos, eu quero trazer desde o capítulo 1 até chegarmos neste texto, o que está acontecendo neste pedaço do texto sagrado. Primeiro, o texto bíblico começa com a genealogia de Jesus, lá no capítulo 1, o nascimento, a visita dos magos, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes, a mudança para Nazaré, o ministério de João Batista, o começo do ministério de Jesus, o seu batismo, a tentação, o ministério na Galileia, a sua mensagem com a prisão de João Batista, os chamados dos discípulos. Jesus fecha então, meus irmãos, este primeiro ponto, que Mateus é dividido em 4 partes. Jesus fecha esse primeiro ponto no capítulo 4, versos 23 a 25, encerrando essas atividades. A partir do capítulo 5, abre-se então uma nova perspectiva, um novo ensinamento. Jesus tem o seu primeiro grande discurso, o seu primeiro sermão, que é conhecido como o Sermão do Monte. Meus irmãos, este sermão, se os irmãos puderem, leia ele completamente na sua casa. É um sermão que nós vamos aprender sobre as bem-aventuranças. Vamos aprender como tem que ser o discípulo de Jesus no mundo. Vamos ver como é a nova lei. E Jesus também traz um contraste antes, a antiga lei e a nova lei. Jesus fala também um pouco, meus irmãos, sobre o divórcio, juramentos, vinganças, ódio, amor. E fecha este primeiro contraste com a lei no capítulo 5, verso 48. A partir de então, meus irmãos, Jesus vai fazer um contraste ante os antigos padrões e agora os novos padrões. Meus irmãos, aí quando nós olhamos agora para o capítulo 7, há uma quebra total do que Jesus vem ensinando. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Jesus estava num plano de narrativa, um plano de ensinamento, mas chega agora no texto lido, encerrando o verso 12, Jesus muda totalmente o que ele queria ensinar. E é sobre isso que nós vamos ver, meus irmãos, nesta noite. A partir do verso 13, Jesus vai tratar de 3 advertências para o povo, mas hoje nós vamos falar só de uma. A primeira advertência que Jesus vai fazer é: entrai pela porta estreita. Entrar pela porta estreita, meus irmãos, é uma decisão. Entrar pela porta estreita, você tem que se decidir e falar assim: não, eu quero seguir esse Jesus. Eu quero
morar com esse Jesus na eternidade. Eu quero seguir os seus princípios. Eu quero estar com eles. Jesus está advertindo, meus irmãos, porque Ele sabe que se nós não escolhermos Ele, não escolhermos essa porta estreita, nós passaremos a eternidade longe da presença dEle. E Ele não quer que nenhum se perca, Ele não quer que nenhum pereça, Ele não quer que nenhum ser humano fique longe da sua graça. É por isso que Jesus vai dizer: entrai pela porta estreita. É uma escolha. É uma escolha a qual nós temos que fazer. É uma decisão, meus irmãos, eu quero que você se atente, que vai definir a sua eternidade. É uma decisão que vai dizer se você vai estar com Cristo ou se você vai estar longe dele. Se você vai ter a abundância de bondade, de amor, de carinho deste Deus ou longe disso. É isso que Jesus está dizendo: entrai pela porta estreita. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós temos várias escolhas a fazer. Por exemplo, escolha da casa, escolha do carro, escolha do casamento, escolha de que cor nós vamos pintar a parede, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber. Mas essa escolha aqui, meus irmãos, é a escolha mais importante que nós podemos fazer na nossa vida. É entrar pela porta estreita. Jesus muda esse plano de narrativa para aplicar os seus ensinamentos, dizendo: olha, eu amo vocês, eu quero estar com vocês, eu quero fazer da vida de vocês uma vida abundante, mas para isso vocês precisam escolher, vocês precisam tomar a decisão. E há duas portas, há a porta larga e há a porta estreita. A porta larga é só você fazer igual o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí você vai mentindo, vai roubando, vai traindo, vai adulterando. E no final da sua vida você vai ter uma grande surpresa: você está longe de Jesus. A decisão que você tem que fazer é agora. A escolha vai implicar na sua eternidade. Meus irmãos, esse Deus de amor que nós vimos no começo do culto, esse Deus que entrega o seu Filho por nós, Ele não quer estar longe de nós. Mas nós temos que dizer se nós queremos ou se nós não queremos. Nós temos que dizer: Jesus, eu quero o Senhor porque o Senhor me amou primeiro. Eu quero o Senhor porque o Senhor veio, se entregou na cruz do Calvário. Eu quero o Senhor porque eu quero passar a eternidade com você. É uma escolha muito simples. Não há meio termo. Ou você escolhe Jesus, ou você escolhe estar longe de Jesus. Ouvindo um dia um pregador pregando, ele disse: você não pode deixar a porta meio aberta. Se essa vida aqui não der certo, eu corro para Jesus. Ou você entra pela porta estreita, ou você vai passar a eternidade longe de Jesus. Jesus está orientando esses discípulos, meus irmãos, estes homens que ouviam Ele, porque Jesus quer passar a eternidade conosco. O segundo ponto, Jesus vai dizer o caminho, e o caminho, ele é apertado. Veja o verso 14: pois a porta é estreita, e o caminho que conduz à vida é apertado, e são poucos que entram por ela. Meus irmãos, eu vejo muitas pessoas falarem em Deus: eu quero Deus, eu sou de Deus, eu faço. Mas na primeira oportunidade que ela tem de mentir, ela mente. Na primeira oportunidade que ela tem de trair, ela trai. Na primeira oportunidade que ela tem de lesar alguém, ela lesa. E isso é características, meus irmãos, do caminho largo. O caminho largo vai dizer: não, pastor, isso aí não tem nada a ver, não. O caminho largo vai dizer: se alguém te magoar, se alguém mentir para você, você mente de novo. Se alguém te der um tapa, você dá outro tapa. Se alguém fizer alguma coisa com você, você parte para cima. Isso, meus irmãos, não é o caminho apertado. O caminho apertado, ele vai dizer: olha, se alguém te der um tapa na sua cara, você vira outra face. Se alguém te enganar, você ama essa pessoa. Se alguém mentir para você, você fala a verdade para essa pessoa. Se alguém te maltratar, você ama essa pessoa. Que galardão nós teremos se nós amássemos só os nossos amigos?
Nós temos que amar os nossos inimigos, e este é o caminho apertado. O caminho apertado, meus irmãos, é um padrão de vida. Não mentir, não roubar, não adulterar, não ser entregue a vícios, não ser entregue a nada. Mas se nós olharmos um pouquinho antes, Jesus também já havia dado alguns direcionamentos do que não fazer. Olha comigo aí no capítulo 6, dos versos 19 a 21. A primeira coisa que Jesus vai dizer é a seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem e nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Irmão, Jesus não está dizendo que nós não temos que estudar, não temos que nos preparar, não temos que trabalhar, não. Jesus está dizendo: não levante altar dentro de você, e um dos grandes altares é o dinheiro. Eu amo dinheiro, eu não posso ficar sem o dinheiro. Ah, se eu ganhasse na Mega Sena, o irmão Heber falou que está em 300 milhões. E aí antes do culto nós estávamos conversando, muitas pessoas se perderam nessa cobiça. Porque ganha na Mega Sena e esquece do pai, esquece da mãe, esquece do tio, esquece do cachorro. Vai viver uma vida à la vontade. Jesus está dizendo: olha, não ajunteis as riquezas dessa terra, juntai tesouros nos céus. Porque o caminho largo, ele vai dizer para você: trabalhe, estuda, pisa na cabeça dos outros para chegar onde você quiser. Você precisa ter. Às vezes a gente reclama, né? Oh, sou tão pobrinho, estou só com um carrinho velho. Só com uma motinha, uma bicicletinha. Só tô com botina. Olha que maravilha. Meus irmãos, mas nós temos certeza que temos um lugar guardado para nós. O tesouro dos céus, onde ninguém pode nos roubar. E isso aqui, meus irmãos, é o próprio Jesus falando. Mas Jesus vai continuar dando um direcionamento. Ele vai dizer, a partir dos versos 22, que os nossos olhos são a candeia do corpo, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se portanto a luz que há em ti forem trevas, grandes trevas serão. Ou seja, meus irmãos, Jesus está dizendo: olha, tome cuidado com o seu olhar, viu? Tome cuidado com o que você está desejando com os seus olhos. Pega o celularzinho lá escondidinho, aí a gente começa, né? Nem sei onde está meu celular. Opa, ele aqui, ó. Mas ele é tão bonito, ela é tão bonita. Ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, vou dar um like. Está vendo como a palavra de Deus ela é real? Jesus está dizendo aqui que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. A sua mente será boa, o seu coração será bom. Mas se os seus olhos forem maus, olhar de inveja, olhar que quer fazer o mal aos outros, todo o seu corpo vai padecer. Não só nessa vida, mas também em outra vida. Jesus está dizendo: olha, o caminho é apertado mesmo. Você tem que policiar os seus olhos. Você tem que policiar a sua mente. Você tem que policiar o seu modo de ser. Mas há uma esperança para nós. No verso 24, Jesus vai dar mais uma recomendação e vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amarás o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e as riquezas. Meus irmãos, Jesus está dizendo: vocês precisam tomar uma decisão. E a decisão é agora, é hoje. Ou você serve a Jesus ou você serve ao diabo. Ou você é servo de Deus ou você não é. Ou você está no caminho apertado ou você está no caminho largo. Ou você levanta um altar em seu coração, que é o que o Senhor tem que estar governando, ou você deixa Mamon imperar toda a sua vida. Jesus está dando as orientações de como é o nosso caminho, como nós devemos nos proceder. Aí nós pensamos: Jesus, mediante a tantas recomendações, para mim não ajuntar tesouros da terra, não ter um altar nas riquezas, o meu corpo tem que ser bom, a minha palavra tem que ser uma só, o que eu devo fazer? Jesus vem com uma repreensão no verso 34: não andais
ansiosos pelo dia de amanhã. Verso 34 do capítulo 6. Capítulo 6, verso 34. Meus irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Pastor, está difícil demais. Pastor, eu vou para um lado, eu tenho problema. Eu vou para o outro, tem problema. Irmãos, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Deus tem cuidado de você. Deus tem olhado por você. Não duvide do poder deste Deus. Pregava ontem dizendo, olha, Jesus sabe das nossas ansiedades, inquietações, das nossas perguntas. E ele viu isso nos discípulos, quando ele anuncia a sua partida. E ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, vai dizer, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês não estão só. Vou rogar ao Pai enviar o Consolador, para que as suas ansiedades, os seus problemas, as suas decepções, frustrações, sejam lançadas sobre mim. Mas eu quero que vocês tenham em mente que o caminho até chegar no céu, ele é estreito, ele é apertado, ele faz chorar. Mas quando nós vencermos essa vida, meus irmãos, nós entraremos no céu. E a palavra do Senhor lá em Apocalipse vai dizer que ali não haverá mais choro, nem morte, nem dor. Essa carne corruptível ficou para trás. Teremos corpos transformados. Nós nos alegraremos dia e noite. A morte não nos alcançará. Meus irmãos, é muito ruim ver e ouvir pessoas dizendo, pastor, mais uma pessoa foi vitimada por esse vírus nojento. Meu coração parte, porque, meus irmãos, é através da morte que ataca, meus irmãos, o nosso corpo. O pecado entrou no mundo e esse corpo corruptível, ele é atingido. Mas naquele grande dia, isso aí acabou. Quando nós estivermos nos céus, meus irmãos, acabou. Morte, dor, lágrimas. Eu quero estar sentado lá naquela praça, Diogo. Apocalipse fala. Apocalipse vai falar que ela tem uma praça. No meio a água da vida está correndo. Eu vou estar sentado lá. Eu e Jesus batendo um papo. Aí vai chegar a irmã Merilane. Ô, irmã Merilane, como é que tá? Tudo bem? Cadê os meninos? Tá ali. Eles lá foram meus genros lá na terra. Olha que benção. Vou ver o irmão João. Vou ver todos vocês lá, meus irmãos. Nossa vizinha aqui, nossa amiga, né? Vai estar todo mundo lá, se alegrando. Eu tenho certeza que no céu vai ter muito mais coisa gostosa do que aqui. Não, Jesus confraternizava com o povo. E os irmãos acham que vai ter o que no céu? Com certeza, coisas gloriosas. Mas até chegar lá, meus irmãos, o caminho é apertado. O caminho é estreito. A morte vem e leva os nossos familiares de forma sorrateira. Falo com propriedade. Ano de 2004, dia 24 de julho, a morte entrou dentro da minha casa e ela fez um arrastão. Ela levou o esteio da minha casa, que era minha mãe. Mas um dia, meus irmãos, eu quero olhar nos olhos da morte e proferir as palavras de 1 Coríntios capítulo 15, dizer: morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? A morte foi tragada pela vitória, irmãos. Eu quero encontrar com a minha mãe e dizer: eu consegui, eu combati o bom combate. Mesmo entre lágrimas, choros e dor ali na terra, eu consegui chegar. Estou dando essa palavra para você, para o seu coração se animar. Sabe por quê, meus irmãos? Os dias são difíceis. Falta dinheiro, às vezes falta água, às vezes falta luz. Olha o que aconteceu comigo há 2 semanas atrás, irmão. Não tinha culpa não, fiquei sem luz. Pode acontecer, para deixar o nosso espírito quebrantado. E nós, meus irmãos, quando nós escolhemos o caminho estreito e apertado, nós temos um resultado. Mas quando nós escolhemos o outro caminho, nós também temos o resultado. Quer um deles? Quando nós escolhemos o caminho largo, nós temos uma vida falida. Pastor, explica o que é ter uma vida falida. Uma inquietação aqui dentro que a gente não sabe o que é. A gente está sempre em busca de algo. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. O espírito está sempre agitado, abalado.
Sabe por quê? Porque você está no caminho largo, espaçoso. E muitas pessoas começam a preencher este vazio com drogas, bebidas, mulheres, homens, devassidão de todos os tipos, imoralidades de todos os tipos, mas nada pode preencher o espaço que é de Jesus. Além de uma vida falida, você também terá uma eternidade falida. Porque quando você fechar os olhos para essa vida e você abrir os olhos para a eternidade, você não encontrará a paz, o amor, a glória de Deus te abraçando. Irmãos, eu fazia essa mensagem, eu falei, nossa, trem atrapalhado. Imagina você sofrer a vida inteira, passar duras penas nessa vida, após essa vida, estar longe da glória e do amor de Deus. Não faça isso não, meu irmão. Escolha o caminho apertado. Escolha o caminho que conduz à salvação. Aqueles que estão no caminho apertado e estreito, meus irmãos, eles contam com a presença de Jesus. E a presença de Jesus é assim, ó, não está dando nada certo, mas um dia vai dar certo. Meu sogro esses dias falou para mim, tudo que você responde é que vai dar certo? Eu falei, é que vai dar certo. Você precisa mudar essa frase. Você precisa mudar. Eu falei, então, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Ele riu. Porque, meus irmãos, nós estávamos lá no escuro, esperando a CEMIG ligar lá, sem previsão de ligar, para reparar aquele erro. Eu falei, não, mas vamos ficar todo mundo tranquilo, que vai dar certo. Pois eu estava no escuro, com visita em casa. Vai dar certo. Aí Deus, o que Deus fez? Mandou pessoas. A família que eu comecei falando para os irmãos. Ô pastor, vem jantar aqui em casa. Ô pastor, se quiser tomar banho, se quiser passar roupa, pastor, se quiser morar aqui em casa, deitar no sofá aqui, pastor, vem para cá. Vai dar certo. Deus, irmãos, não nos diz que nós não teríamos problema, mas Ele nos dá a certeza de nos acompanhar nesta jornada. E esta jornada produz vida, porque nós vamos alimentando a esperança dentro de nós. Vai dar certo, vai dar certo. Se eu morrer nessa vida aqui, meus irmãos, eu encontro com o meu Jesus. Meu irmão esses dias falou para mim, ó, toma cuidado, você está mais gordo do que antes. Eu falei, já chegou nos 3 dígitos, aí a gente riu, brincou. Eu falei, falta 4 quilos para eu chegar nos 3 dígitos. Aí ele falou, se você morrer, eu falei, rapaz, viver para mim é Cristo, o morrer para mim é ganho, eu vou encontrar com Jesus. Aí ele falou, cuidado com o templo do Espírito. A hora que ele falou aquilo, me correu um suor assim. Eu falei, eu preciso dar uma maneirada. Mas meus irmãos, a morte não pode nos assustar. A morte, nós temos que olhar para ela e dizer, olha, você vai fazer chorar. Vai me fazer chorar, vai fazer o outro chorar. Mas um dia nós teremos vitória. Em último lugar, eu quero chamar a sua atenção. Ele termina o texto dizendo, e são poucos os que encontram esse caminho. Irmãos queridos, sabe por que são poucos que encontram este caminho? Porque poucos decidem por Jesus. Poucos decidem viver uma vida piedosa. Poucos decidem falar, não pastor, eu creio nesse Jesus. Eu quero sofrer com esse Jesus, mas eu tenho certeza da vida eterna. Poucos têm coragem de fazer as renúncias necessárias. Poucos têm coragem de deixar a sua velha vida. Poucos não têm coragem de dizer não à mentira, não à falsidade. Poucos têm essa coragem. É por isso que poucos, irmãos, que encontram este caminho. Mas está diante de vocês hoje. Entrar ou não por este caminho. Está diante de você escolher ou não este Jesus. Irmãos, Deus nos amou de tal forma que Ele não só nos disse, eu te amo. Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está diante de nós. Nós precisamos decidir se nós queremos ou não. Mas nessa noite, o pastor Gabriel está isento do sangue de vocês, porque eu estou lhe mostrando qual é o caminho.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Talvez você diga, pastor, eu já tenho aí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos de igreja. E eu vou encerrar fazendo algumas perguntas. A primeira delas é, a sua profissão de fé. Quando você disse que aceitava Jesus, quando você disse que você fez o convite para Jesus entrar no seu coração, mudou alguma coisa na sua vida? Mudou algo? Você mentia, parou de mentir? Você roubava, deixou de roubar? Você traía, parou de trair? Você sentiu que ele entrou e mudou todas as áreas da sua vida? Se não houve mudança nenhuma, a sua profissão de fé não valeu de nada. A sua profissão de fé foi simplesmente da boca para fora. A sua profissão de fé não vale perante o dia do juízo. E eu quero convidar você a se colocar de pé.